Tiago capítulo 2, a partir do verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém dizer que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem as obras, e com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você que tem certeza de que a fé sem a obra é inútil. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Amém? Então preste atenção, por favor, não vou me demorar, mas eu peço muito a sua atenção. Por favor. Quero falar a respeito da fé. E para facilitar, que você consiga lembrar depois que terminar esse momento, se conseguir lembrar o que foi dito, eu vou lhe dar aqui um tema para que você possa fixar melhor. E o tema é a fé que não devemos ter. A fé que não devemos ter. As pessoas têm um ledo engano que fé, independente qual seja, ela é boa. As pessoas têm esse ledo engano. É muito comum encontrar pessoas que dizem assim, eu tenho fé, como se somente isso fosse uma virtude. Ah, eu tenho fé, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, como se isso fosse suficiente, quando na realidade não é. De fato, a fé é uma doutrina-chave do cristianismo. A Bíblia diz que o pecador é salvo pela fé, Efésios capítulo 2. Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos capítulo 14 diz que qualquer feito sem fé é pecado. Hebreus capítulo 11 fala sobre os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que fizeram diferença, uma grande diferença na história, por causa da fé. Mas o que eu quero apresentar aqui para vocês é um tipo de fé que não glorifica a Deus, é um tipo de fé que não agrada a Deus, é um tipo de fé que nós não devemos ter. Porque o fato de você ter fé, isso não quer dizer muito. É preciso ter uma fé bíblica, uma fé conforme a palavra de Deus nos diz. Então, qual é a fé que nós não devemos ter? Em primeiro lugar, uma fé meramente intelectual. Se você observar aí o verso 19, veja comigo por favor, verso 19. Você crê que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios creem e tremem.
Agora veja o verso 26. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é o que, irmãos? É morta. Presta atenção. Segundo a Bíblia, até Satanás, até os demônios creem em Deus. Tiago está dizendo assim: você crê que Deus é um só? Você tem fé que Deus existe, que Ele é único, que Ele é o verdadeiro? Você faz bem. Agora lembre-se de que também Satanás crê, os demônios creem, e outra, ainda estremecem. Então ter fé que Deus existe, e somente isso, meus irmãos, não faz diferença nenhuma. E no verso 26 ele diz que a fé sem a prática, sem as obras, é morta. O que é fé sem obras? É uma fé intelectual. É a fé de alguém que estuda a Bíblia. É a fé de alguém que frequenta a escola bíblica dominical. É a fé de quem fez um curso de teologia. E é bom que você entenda que o maior teólogo do mundo, você sabe quem é o maior teólogo do mundo? Satanás. Satanás é o maior teólogo do mundo. Para qualquer um de nós aqui, ele dá uma aula de Bíblia. Para qualquer um de nós aqui. Conhece a Bíblia capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Conhece tanto a Bíblia, que em Mateus capítulo 4, quando Jesus Cristo está sendo tentado, uma das tentações é Satanás levando Jesus para um lugar bem alto e dizendo assim para ele: lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha só, Satanás citando a Bíblia, meus irmãos. E mais, citando um trecho do Salmo 91. Aqui já nos mostra que a gente não tem que ter misticismo com o Salmo 91. Porque tem gente que é místico com o Salmo 91. Tem quadro do Salmo 91. Quando está em perigo, cita o Salmo 91, como se fosse uma espécie de proteção, de imunidade, porque eu tenho na minha casa o Salmo 91. Se você tem, louvado seja Deus, é a Bíblia. Não estou sendo contra você ter o Salmo 91 na sua casa. Tenha. Agora, não pense você que por causa do Salmo 91 na sua casa, Satanás não vai chegar nem perto, que está lá o Salmo 91. Satanás citou um trecho do Salmo 91 para Jesus, deturpando o versículo, querendo enganar Jesus Cristo. Ele disse: está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Citou o Salmo 91. Então o maior teólogo da história é Satanás. Conhece Bíblia de capa a capa. Agora interessante que conhece, mas não pratica. Dá aula, mas não vive. O que é isso? Uma fé intelectual. O que adianta vomitar Bíblia, conhecimento bíblico, e não viver? Uma fé que nós não devemos ter, meus irmãos, é uma fé só teórica. É a fé das palavras, mas não das ações. Mais vale as nossas ações do que as nossas palavras, meus irmãos. Palavras sem ações são jogadas ao vento. Não faz diferença nenhuma nas nossas vidas, meus irmãos. Então a fé operosa é que a fé bíblica é a fé que se transforma em ações. Eu preciso estudar sobre o amor, mas eu preciso praticar o amor. Eu preciso estudar o que é humildade na Bíblia, mas eu preciso viver a humildade. Eu preciso estudar na Bíblia o que é oração, mas eu preciso orar. Eu preciso estudar o que é adoração, mas eu preciso adorar. Eu preciso estudar o que é dar bom testemunho cristão, mas eu preciso dar bom testemunho cristão. Não basta conhecimento, porque conhecimento sem prática sabe o quê? É uma casa
construída sobre areia. Jesus Cristo, certa feita, disse, Mateus capítulo 7, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será semelhante a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre areia. Olha só, construir uma casa sobre areia? O que é uma casa construída sobre areia? Uma casa de aparência. Ela pode ser bonita, com os melhores blocos, o melhor cimento, a melhor pintura, o melhor teto, a melhor coluna, os melhores quadros, a melhor TV, a melhor cama. É uma casa de aparência. Mas aquilo que os homens não veem, não existe naquela casa, que é fundamento. Que quando você chega numa casa você não enxerga. Mas é fundamental, por isso que fala fundamento, é fundamental em uma casa. Então quem ouve a palavra e não a pratica, tem essa fé intelectual, da aula, eu conheço Bíblia, mas não vive, é como alguém que edificou a sua casa sobre areia. O que acontece? Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateu aquela casa, e grande foi a sua ruína. Agora olha que diferença. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, disse Jesus, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E tudo que aconteceu na casa que estava fundamentada em areia, vai acontecer na casa que estava sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos. Qual é a diferença? Combateu aquela casa, mas ela não caiu, porque estava firme na rocha. O que é uma fé forte, irmãos? O que é uma fé inabalável? Não é a fé teórica, é a fé que a gente vive. Essa que é a fé inabalável. Quer ter uma fé inabalável? Viva o que você já aprendeu de Deus. Viva. É assim que você tem uma fé inabalável. Agora, em segundo lugar, qual é a fé que nós não devemos ter? É a fé insensível às necessidades humanas. Está aí no verso 15, veja aí por favor, verso 15, verso 16. Ele diz, se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe dizer, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, ela está morta. Qual é a fé que nós não devemos ter, irmãos? É a fé que tem sentimento, mas não tem ação para ajudar os necessitados. Tiago, ele vai usar um exemplo, e ele vai dizer, se uma pessoa chega a você, precisando de uma roupa para poder se vestir. Se alguém chegar a você necessitado, e você com toda a fé, com todo o sentimento, com toda a empatia, dizer assim, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe aqueça. A pessoa chega com fome e você diz, que Deus te abençoe, que Deus venha saciar a sua fome. Sendo que você tem roupa em casa para dar, você poderia muito bem dar do seu. Você tem comida para poder oferecer, e aí você usa a fé para abençoar essa pessoa. Sabe o que é isto? É uma fé morta. É uma fé que não se compadece dos necessitados. Agora, por favor, preste muita atenção no que eu vou dizer a vocês. Normalmente, quando a gente ouve um sermão desse, o crente pensa logo na igreja. Tá vendo aí? A igreja deveria ter um trabalho social mais forte. Tá vendo aí? Bem que eu já percebia mesmo que a igreja precisa ter mais atenção aos necessitados. Mas essa não é a intenção de Tiago quando ele escreveu esse texto, não, meus irmãos.
Quando o Espírito Santo moveu Tiago para escrever isso, é para que eu e você venhamos pensar, o que é que nós estamos fazendo com a nossa fé em relação ao nosso próximo? Eu não estou perguntando aqui o que é que você acha da igreja, eu estou perguntando para você, o que é que você tem feito para ajudar o necessitado? Você, porque você é membro da igreja, você também é representante da igreja. Aquilo que você quer que a igreja faça, talvez você não faz, porque tem gente que é assim, meus irmãos, quer que a igreja faça o que ele não faz no seu dia a dia. Quer que a igreja seja amorosa, mas ele não é amoroso. Quer que a igreja seja atenciosa, mas ele não é atencioso. Quer que a igreja se importe com os necessitados, os mais fracos, mas ele não faz isto. Presta atenção. Você tem que ser aquilo que você quer que as pessoas sejam. Seja o que você quer que as pessoas sejam. Você não quer que a igreja seja uma igreja mais operosa na assistência social? Começa com você. Não começa com a igreja, começa com você. Deixa eu perguntar para você. Quantas peças de roupa você tem na sua casa que você nem usa mais? A roupa está se perdendo e você está lá deixando guardado. Quantas peças de roupa você tem na sua casa que você nem usa mais? Não usa mais não porque não presta, não serve, serve, mas você não vai nem mais questão. Quantos pares de sapato você tem na sua casa? Quantas coisas guardadas pelo consumismo que você tem na sua casa? E às vezes tem uma pessoa tão perto de você que Deus colocou na sua vida para você poder ajudar. Eu aprendi um princípio, meus irmãos, no reino de Deus, que é dando que você recebe. É dando que você recebe. Quem mais retém, menos tem. Quem mais dá, mais terá. Isso é um princípio que eu aprendi no reino de Deus. Por isso que não é só o nosso coração que tem que se converter, não. O nosso bolso também tem que se converter, meus irmãos. Que às vezes o crente, ele quer que a igreja faça aquilo que nem ele mesmo faz. Ele não faz, mas ele quer que a igreja faça. Uma fé bíblica é aquela fé que se importa com os necessitados. A fé que agrada a Deus é esta. É a fé que eu não vou pedir às pessoas que façam, não. Eu mesmo vou fazer se eu tenho condição de fazer. Se é a missão que Deus me deu, eu não vou terceirizar essa missão, não. Eu mesmo vou cumprir com essa missão. Amém, queridos? Em último lugar, para a gente concluir, o verso 26. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é o que, irmãos? É morta. Nós não somos um corpo que tem uma alma. Nós somos uma alma que temos um corpo. Eu vou repetir para que todos possam entender bem. Nós não somos um corpo que tem uma alma. Nós somos uma alma que temos um corpo. Pastor, isso faz diferença? Porque para mim deu tudo a mesma coisa. Não deu. Vou repetir. Nós somos um corpo que temos o que, irmãos? Perdão. Nós não somos um corpo que temos... Nós somos uma alma que temos... Então, essa afirmação que significa o seguinte, que o que somos de fato não é o nosso corpo, porque o corpo aqui, meus irmãos, é uma apresentação. É o que popularmente nós chamamos o que está por fora. Isso aqui é o nosso corpo. Que um dia vai morrer e vai perecer, a virar pó, como diz a Bíblia. Do pó fomos formados, ao pó nós vamos voltar. Agora, o que é que nós somos? Nós somos uma alma. Porque quando o corpo morre, a alma não morre. Ela vai passar
na eternidade com Deus ou longe de Deus, que a alma não morre. Então logo nós não somos um corpo que temos uma alma, nós somos uma alma que temos um corpo. Aí Tiago diz assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, espírito aqui, alma é a mesma coisa. Ou seja, quando a alma sai, o que é que acontece com o corpo? Ele morre. Quando Deus, tira a alma, o que acontece com o corpo? Morre. Aí Tiago diz, assim também, a fé, se não tiver as obras, o que acontece com a fé? Ela morre. Sabe o que Tiago está dizendo aqui, meus irmãos? Que uma fé que nós não devemos ter, é uma fé sem arrependimento, sem quebrantamento, uma fé sem vida de oração, uma fé sem estar no altar de Deus, como foi cantado aqui pelo pastor Marcos, que mais do que estar num palco, precisamos estar no altar de Deus. A fé genuína, irmãos, é uma fé viva, porque ela tem uma combinação perfeita. Como o corpo precisa da alma para poder estar vivo, assim a fé precisa das obras para ela estar viva. E a minha oração, meus irmãos, é que o Espírito Santo produza essa fé no nosso coração. É que nós viemos ser a igreja da fé, mas a fé bíblica. Não uma fé meramente intelectual, não uma fé meramente sentimental, não uma fé meramente teórica, mas uma fé viva, uma fé operosa. Amém, queridos? Então nós vamos orar, logo após a oração, peço que você fique 2 minutinhos aqui, eu tenho algo para falar para vocês, tá bom? Então vamos ficar em pé, vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, bendito e santo é o nome do Senhor. Eu quero te agradecer pela homenagem aqui a mim dirigida, a minha família. Obrigado pela vida das irmãs da MCM, obrigado pela vida da igreja. Eu deposito tudo aos teus pés, tudo. Todas as palavras a nós dirigida, eu deposito aos teus pés. E reconheço, meu Deus, que tudo vem do Senhor. E tudo é para o Senhor. Nos ajude a ter essa fé bíblica, não meramente uma fé intelectual, sentimental, mas uma fé que produz em nós boas obras, arrependimento, amor genuíno, que nos move a ajudar os mais necessitados. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meu irmão, meus irmãos. Nós encerramos.